O meu nome é Sérgio de Paula Ramos, eu sou ex-aluno da Santa Casa, da 6ª turma, que acabou de comemorar os seus 50 anos de formado, né? Eu sou paulista, e desde que me formei, trabalho no Rio Grande do Sul. Como é que a medicina nasceu em mim, né? Eu, muito cedo, na adolescência, me interessei por psiquiatria. Aliás, me interessei por fatos da mente, né? Achava essa coisa da mente humana um mistério a ser revelado, mistério esse que me interessava, né? E aí fui caminhando, né? E fiquei em dúvida, na época do vestibular, se eu ia fazer psicologia ou medicina. Medicina para fazer psiquiatria, né? Em boa hora eu optei por medicina, e eu era um piá de 17 anos, um jovemzinho, né? E tive a sorte, a competência de entrar no primeiro vestibular, né? Então, eu já entrei na medicina para fazer psiquiatria. E ao longo dos 6 anos de curso, essa motivação inicial não se mudou, né? Lá pelas horas tantas, quando eu comecei a falar em medicina na minha casa, né, a minha mãe me perguntou se eu estava influenciado pelas séries de televisão, na época era o Dr. Ben Casey, o Dr. Kildare, né, e que isso pudesse ter me encantado na medicina, que é claro que se mostrava ali na televisão uma medicina romântica, né? Talvez tenha tido alguma motivação, mas principalmente me interessava entender bem o funcionamento da mente humana. Isso é o que mais me interessava, né? E eu estudei a vida toda no Dante Alighieri, que é um colégio forte, né? E que me deu uma boa base para o vestibular. E eu fiz o 3º ano do colégio junto com o cursinho objetivo. E nunca antes e nunca depois eu estudei tanto na vida quanto aquele ano do vestibular, né? E consegui, felizmente, entrar em 2 escolas. Entrei em Ribeirão Preto e entrei na Santa Casa. E avaliando custo-benefício, eu e meus pais optamos pela Santa Casa, opção essa que eu jamais me arrependi. Quer dizer, desde o primeiro dia da faculdade, eu gostei muito do clima da Santa Casa, né? E note você que entramos na faculdade em 1968, né? Quer dizer, era uma época extremamente tumultuada, uma coisa marcante. O país vivia o drama da ditadura militar, né? E, ao mesmo tempo, era um momento muito instigante, né? São Paulo sempre foi muito instigante do ponto de vista cultural, mas naquela época a coisa parece que tinha um grau máximo de efervescência, né? Nós tínhamos ali a Bossa Nova explodindo, os festivais da Record, o fino da bossa, não sei o quê, o teatro com o Rei da Vela, com a Arena Conta Zumbi, a Arena Conta Bahia, o Teatro Oficina. Quer dizer, a pessoa como eu, que era muito ligado em arte, tinha evento quase toda noite, né? E aí, esse período da faculdade foi um período muito rico da minha vida, porque a Santa Casa é uma mãe acolhedora, né? E na nossa turma nós tínhamos todas as vertentes esportivas, políticas, culturais. Era uma convivência harmônica de pessoas muito diferentes, né? E essa convivência foi riquíssima porque eu transitava razoavelmente bem no grupo da política, no grupo do futebol, quer dizer, foi uma época que era tão importante assistir a aula quanto bater papo na toca, né? Era uma coisa assim que realmente dava um vigor intelectual para nós, né? Outra coisa que me interessou muito na Santa Casa era a convivência com o paciente muito cedo. Já no primeiro ano de medicina a gente tinha cuidados de enfermagem,
né? E aquilo, medir pressão, pulso, temperatura de pacientes e tal, nos colocava à beira do leito, né? E isso sempre foi uma coisa muito enriquecedora, muito, né? Nós entramos em 102, 103 pessoas, estudantes, e diferente do que em algumas faculdades acontece hoje em dia, né, os que entraram acabaram saindo, quer dizer, foram 6 anos de convivência intensa, né, que foi um dos períodos mais ricos da minha vida, eu não tenho dúvida, né? Bom, quando entramos no vestibular, viramos calouro. E eu era uma pessoa muito magrinha, né? E com toda a questão do trote, não sei mais o que e tal. E naquela época, não sei se isso persiste hoje, né? 13 de maio, a gente mudava o status de calouro para veterano, né? Então tinha uma passeata que era o enterro do calouro. Como eu era muito magrinho, muito levinho, eu fui dentro do caixão, né? E essa foto, eu dentro do caixão, virou contracapa do Estadão no dia seguinte, né? Então, a primeira vez que eu apareci no jornal foi dentro do caixão. Então, é uma coisa pitoresca da minha entrada na faculdade, né? Bom, mais além de estudar medicina, eu era muito interessado em política, tanto dentro da Santa Casa quanto fora. E aí, passei os 6 anos sendo representante de turma junto ao conselho departamental da faculdade, e lá esse jovenzinho de 18 anos, 19 anos, convivia com os chefes de departamento, quer dizer, as cabeças da faculdade. E isso também foi uma experiência muito rica, né? Nosso primeiro professor, o professor de anatomia, era o Orlando Aidar, né? Uma pessoa marcante, uma pessoa muita dedicação ao ensino. Eu não era um bom estudante de anatomia, mas ele era um bom professor, né? E o que me encantou na faculdade foi o modelo educacional usado, né? Que era muito mais de seminários e de participação ativa do aluno, né? Do que propriamente aulas magistrais. Então, os professores ficavam à disposição, por exemplo, na anatomia, tinham 6, 7 professores à disposição dos 102, 103 alunos, né? E a gente tinha o cadáver e tinha o livro, e os professores circulando. Quer dizer, quando surgiam as dúvidas, aí eu levantava a mão, chamava o professor, e ele ia lá e dava uma explicação, né? Eu acho que esse modelo foi bárbaro, foi muito interessante, porque a faculdade me ensinou a pensar em termos de medicina, a viver medicina, né? E ter uma visão crítica de tudo. E isso foi muito legal, né? Então, nos primeiros tempos, nós tínhamos como marcante assim, o Aidar, depois na bioquímica nós tínhamos o professor Carlini, né, na psicobiologia, né, que também era uma figura marcante, né? E de tal maneira que eu me senti muito acolhido pela faculdade. E realmente foi uma experiência singular, né? Depois, mais para frente, nós tivemos contato com o professor Jabur, que nos dava propedêutica. Tinha uma figura icônica na faculdade, que era o professor Maffei, né? Maffei era um ícone, né? E realmente era uma pessoa muito pitoresca, né? Muito gozada. Ele tinha umas tiradas assim, a gente dizia só Maffei para fazer isso, né? Algumas a gente não compreendia muito, né? Mas outras foram marcantes. Por exemplo, uma vez ele fez um exame oral, né? E o aluno era um aluno que foi mal na prova oral, né? E aí, no final da prova, ele disse: olha, eu vou lhe passar, né? Mas eu quero a sua fotografia 3x4. Né? E aí perguntaram: mas por que a fotografia? Não, porque aí eu ponho na minha cabeceira e quando eu ficar doente eu digo para minha mulher: esse aqui não. Eram coisas do Maffei, né? E nós, se não me engano, nas terças-feiras nós tínhamos o grande round do hospital, né? Ia todo mundo ali para o anfiteatro, e nessas discussões o Maffei também era uma figura
controversa e as pessoas ficavam esperando o que o Maffei ia falar ou ia perguntar, né, para dar um pouco de risada ou achar aquilo pitoresco, né? Bom, nós não tivemos apenas coisas boas na faculdade, né? Porque lembrei que era um período de ditadura e nós perdemos 2 colegas trucidados no Toy-Cote, né? E isso foi também uma experiência muito dolorosa, né? Colegas queridos, né? E marcante na nossa faculdade. Então, e eu, como queria fazer psiquiatria desde o começo, eu fui me aproximando do departamento de psiquiatria, que na época era coordenado pelo professor Enzo Aze, né? E fui desenvolvendo com ele uma amizade muito grande, né? Mais tarde, quando eu casei, ele foi meu padrinho de casamento, né? Mas já na faculdade, no 2º ano, eu já era monitor da psiquiatria, né? E, na época, eu era monitor da psicologia médica. Depois, a psiquiatria clínica. À medida que eu fui progredindo nos anos da faculdade, fui mudando o meu status de monitor. Mas eu acabei sendo monitor durante os 5 anos. No primeiro ano, eu fui só aluno. Do 2º em diante, eu fui monitor da psiquiatria, né? E eu estava sendo preparado pelo Aze para ser o residente dele, né? Ocorre que naquela época a psiquiatria gaúcha era uma psiquiatria muito destacada e eu tinha vontade de fazer minha especialização em Londres, no Maudsley Hospital. Cheguei a trocar algumas correspondências com eles, né? Mas eu fui trabalhar de acadêmico numa clínica psiquiátrica que existia na época, acho que não existe mais, que era o IPC, né? E lá os 3 eram egressos aqui da Clínica Pinel. E aí um dia me falaram, você quer ir para Londres? Vai para Londres, mas antes vá conhecer a Pinel. E realmente a Pinel, eu vim fazer um estágio voluntário aqui na Pinel, aquele estágio que o aluno pode escolher onde quer fazer, né? Eu vim aqui para a Pinel. E a Pinel realmente me encantou desde o começo, a psiquiatria que ali se praticava, uma psiquiatria menos medicamentosa e mais psicoterápica, né, psicodinâmica, né? E tive a sorte, tive a competência, enfim, de ser aprovado, né? E a ideia era fazer a residência, né? E 2 anos depois voltar para São Paulo, onde eu iria trabalhar na tal clínica do IPC. Mas durante a residência, logo eu fui me interessando primeiramente por alcoolismo, né? E aí pedia para os pacientes alcoolistas serem internados para mim, né? Naquela época não tinha muito problema com droga, né? Nós tínhamos assim 30 e poucos pacientes na enfermaria dependentes de álcool e uns 3 ou 4 dependentes de droga. Então minha primeira motivação era o alcoolismo, né? Aí eu me formei e o professor aqui, o Marcelo Blaia, me chamou e disse, olha, eu vi que você gosta da questão do álcool, das drogas, por que você não fica aqui conosco e organiza um serviço de alcoolismo, né? Bem, eu era um gurizinho de 26 anos de idade que estava sendo convidado para assumir 1/4 dos leitos da clínica, na época, mais famosa do país, né? Era um convite irrecusável. Mas aí eu falei para ele, olha, Marcelo, você, durante a residência, você pouco me ensinou sobre álcool e drogas, né? Como é que eu vou ser chefe de um serviço, uma matéria que eu não domino completamente? E aí ele deu o checkmate, ele falou assim, eu sei disso, então você escolhe um lugar no exterior que eu te mando e eu te pago, né? Para voltar aqui e organizar o serviço. Lá fui eu, fiquei um pedaço nos Estados Unidos, um pedaço no Canadá, né? E acabei voltando com essa áurea de especialista em dependência química. Bem, na época não tinha ninguém no Brasil que fizesse alcoolismo como uma subespecialidade dentro da psiquiatria. Quer dizer, os psiquiatras, em geral, como fazem até hoje, atendem pacientes dependentes químicos, mas um que tivesse inclinação para
atender majoritariamente só dependentes químicos, né, não existia. Assim como também não existia um serviço de alcoolismo dentro de um hospital psiquiátrico. Né? E aí acabei voltando, organizando o serviço de alcoolismo, foi o primeiro do país, né? E fiquei nisso até 1982, onde eu comecei a perceber que os pacientes alcoolistas e os pacientes psicóticos conviviam muito mal entre si, né? E que alguns pacientes não queriam se internar em um hospital psiquiátrico. E aí, a nossa equipe inteira se mudou para um hospital clínico, né? Aqui em Porto Alegre, o Hospital Mãe de Deus, que tem uma equivalência aí em São Paulo com Santa Catarina, alguma coisa assim, né? E lá eu fiquei 24 anos. Né? Depois de 24, não, 28 anos. 28 anos. Né? Depois de 28 anos, o diretor clínico lá do hospital me chamou e disse: olha, o serviço de vocês me dá por mês o que o câncer me dá por dia. Então, eu vou precisar da área física de vocês para ampliar o serviço de oncologia. E aí nós saímos e aí abrimos a nossa própria clínica, Vila Janos, onde, enfim, finalmente estamos na nossa casa, não na casa dos outros. Né? E realmente essa base frutificou, né? Hoje eu sou membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, né? São 65 acadêmicos, só tem 3 psiquiatras, eu sou um dos 3, né? E tudo começou na Santa Casa. Bem, é um assunto bastante complexo, eu tenho me posicionado no cenário brasileiro sobre esse assunto, né? Que é o seguinte: agora o Supremo está discutindo especificamente a maconha. Né? A maconha é uma droga, talvez seja a droga mais lesiva que existe durante a adolescência. Não conheço nenhuma droga que seja tão grave na adolescência quanto a maconha. A maconha está associada a que os seus usuários tenham menos diplomas universitários aos 25 anos do que quem não usa maconha, né? Tem menos relações amorosas estáveis, tem mais amparo previdenciário, tem mais desemprego, sempre comparado com pessoas da mesma idade que não usaram maconha. Né? Então, é uma droga muito lesiva. Se você perguntar para uma criança por que você não usa droga, ou não usa maconha, né? Tem lá 60%, 70% da sala de aula não quer saber de maconha. Aí a gente pergunta, mas por que você não usa maconha? Porque faz mal e porque é proibido. Então, ser proibido é continuamente alegado como um dos motivos para não experimentar a maconha. Então, se você vai legalizar essa maconha, a noção do proibido vai ser rebaixada. E aí, não é eu acho isso, eu acho aquilo. Nos lugares em que houve já a legalização da maconha, Portugal, Uruguai, a maioria dos estados norte-americanos e tal, houve um aumento de consumo. Aumento de consumo aumentam os problemas gerados pela maconha. Entre eles, fica aumentado o risco para esquizofrenia, para depressão e para ideação e tentativa de suicídio. Então, não é uma droga leve, né? E não é uma droga que se recomende para menores de idade, de jeito nenhum. Tá? Agora, não, mas vai ser legalizado para maior de idade. Como o álcool. O álcool no Brasil é legalizado para maiores de idade. Só que uma criança de 13 anos já está tomando cerveja em festinha. Então, se nós não temos a capacidade de fiscalizar a correta implementação da lei, por que vamos fazer mais uma sarna para nos coçar legalizando a maconha? Então, eu sou contra a legalização por isso. Né? Eu acho que realmente o usuário não é um criminoso. Ok, aí eu estou de acordo. Né? Mas no Brasil, pela lei vigente, o usuário não vai para a cadeia. Tem penas
administrativas. Tá? Agora, dizer, não, tem penas administrativas, mas tem pena. Então é tratado, sim, como criminoso. Muito bem, então vamos ver um artifício que, por exemplo, Portugal resolveu isso. Né? A pessoa tem a escolha, ele quer ir para tratamento ou quer ir para o sistema penitenciário. Não, eu quero ir para tratamento. A maioria, claro, prefere ir para tratamento. Aí o médico fica responsável para cada mês ou cada 2 meses certificar o juiz, né, de que aquela pessoa está se tratando, não falta a sessão, os exames de urina estão dando negativos e tal. Quer dizer, você vai recuperando mais gente. Né? Caso inverso, se o paciente vai lá 1 ou 2 vezes e desaparece, o juiz é notificado. E aí toma as providências que ele achar necessário. Né? Então, num país onde tem tanta dificuldade de implementar as leis, né? As leis aqui no Brasil não são cumpridas, você tornar legal uma droga vai aumentar a nossa dor de cabeça. É boa notícia, porque nós estamos muito preocupados com o futuro da medicina no Brasil. Tá? Com esse negócio de abrir uma faculdade de medicina em cada esquina, né? E muitas delas até sem hospital, né? Que médico que nós vamos formar? Que médicos que nós estamos por aí? Né? E a Santa Casa, tomara que continue sendo hoje o que foi no meu tempo, né? É um exemplo de uma faculdade exemplar. É um exemplo exemplar, ficou ruim, mas é exemplar nesse sentido. É uma escola privada que tem um interesse no ensino consistente desde sempre. Então, rapidamente, essa foi a minha trajetória. Né? Por que eu vim a Porto Alegre, por que eu aqui fiquei, né? E o quanto a Santa Casa me deu de base. Né? Uma coisa interessante, o São Vito, professor na época de neurologia, uma vez eu já estava no 5º ano, ele me chamou e disse assim: você é a primeira pessoa que vai fazer psiquiatria que é médico. Eu falei, não, médico eu não sou, ainda falta 1 ano. Não, mas você conhece medicina. Né? E isso aí, eu acho que era porque logo no 2º ano, eu resolvi fazer um plantão voluntário em emergência. E o lugar que me aceitaram foi o Pronto-Socorro Municipal do Tatuapé. E eu fiquei lá durante 5 anos. Era eu e o Renato Zen. O Renato, o famoso Cebola, fazíamos 2 plantões juntos. Era domingo diurno e segunda noturno. Né? O Renato e eu. E isto me deu uma boa base médica, me deu uma coisa assim que não se foge de emergência. Né? E isso, na minha vida, foi muito útil, porque já passei por cenas de socorrer uma pessoa atropelada na rua, aquele chamado que nenhum médico gosta de ouvir, né? Durante o voo, tem algum médico a bordo? Né? Eu já tive 3 vezes esse chamado e sabia o que fazer. Né? Então, eu sou muito grato à Santa Casa. E sou grato também a esse estágio voluntário no Pronto-Socorro Municipal do Tatuapé. Né? E aí me formei, vim para Porto Alegre. O contato com a minha turma foi se rareando, porque cada um vai para o seu destino. Né? E agora foi um grato momento rever as pessoas depois de 50 anos. Né? Alguns, claro, que eu já tinha visto aí no meio do caminho, mas a turma, depois de 50 anos, foi um evento muito marcante que eu saí emocionado. Né? Então, rapidamente, essa é a história da minha formação na Faculdade da Santa Casa.